O primeiro livro apócrifo de Adão e Eva. Análise e comentários teológicos entre os escritos apócrifos do judaísmo e do cristianismo primitivo. O primeiro livro de Adão e Eva ocupa um lugar singular. Conhecido em algumas tradições como a Vida de Adão e Eva ou o Apocalipse de Moisés, esse texto não pertence ao cânon bíblico, mas exerceu grande influência sobre a imaginação religiosa ao longo dos séculos. Ele amplia a narrativa de Gênesis, descrevendo os eventos posteriores à expulsão do Éden e explorando temas como o arrependimento de Adão, o lamento de Eva, a hostilidade de Satanás e a esperança de redenção. Embora não faça parte da Bíblia, o livro revela muito sobre a espiritualidade judaica e cristã dos primeiros séculos e serve como espelho para as grandes questões existenciais: o sofrimento humano, a relação com Deus, o poder do pecado e a promessa da salvação. Origem e transmissão do texto. O primeiro livro de Adão e Eva provavelmente foi composto entre os séculos 1 AC, Código e 2D, circulando em diferentes comunidades judaicas e depois cristãs. Não há uma versão única, mas variantes em grego, latim, etíope, siríaco e outras línguas. Isso indica sua popularidade e a constante adaptação para diferentes contextos religiosos. Enquanto o Gênesis resume em poucos capítulos a criação, queda e expulsão do Éden, o livro apócrifo se apresenta como uma obra de preenchimento narrativo, ampliando os detalhes da vida do primeiro casal. Ele busca responder perguntas não esclarecidas na Bíblia. Como viveram Adão e Eva após deixarem o Éden? Qual foi a intensidade de sua dor e arrependimento? De que forma Satanás continuou a tentá-los? Qual era a relação deles com seus filhos e descendentes? Esse estilo de literatura é conhecido como midraxe ou tradição parabíblica. Textos que expandem histórias bíblicas com o intuito de ensinar lições espirituais e morais. Conteúdo principal: o primeiro livro de Adão e Eva pode ser resumido em alguns blocos narrativos. A queda e o arrependimento. Logo após serem expulsos do Éden, Adão e Eva lamentam profundamente sua desobediência. Eles choram por dias e praticam atos de penitência, mergulhando no Rio Jordão em busca de purificação. Esse retrato acentua a consciência do pecado e a necessidade de reconciliação com Deus, a hostilidade de Satanás. Diferente do Gênesis, onde a serpente aparece apenas no momento da tentação. Aqui Satanás reaparece constantemente para enganar, atormentar e ferir Adão e Eva. Ele os empurra de montanhas, assume formas enganosas e busca afastá-los ainda mais de Deus. O texto dá grande ênfase ao papel do maligno na história da humanidade. As promessas de Deus. Em várias passagens, Deus consola Adão, lembrando-lhe que sua queda não é definitiva. O Senhor promete que no futuro um Redentor virá para vencer a morte e restaurar a humanidade. Essas promessas soam como prenúncio da teologia cristã sobre Cristo. Embora o texto também tenha sido lido em comunidades judaicas, a vida familiar, o livro também aborda a vida de Adão e Eva com seus filhos. Caim e Abel aparecem em destaque, assim como a dor de Eva pela morte de Abel. Mais tarde, Sete é apresentado como portador da esperança messiânica. A morte de Adão e Eva menos o relato final descreve a morte de Adão e depois de Eva em cenas cheias de simbolismo. Os anjos aparecem, e o casal recebe vislumbres da promessa da ressurreição. Esse detalhe revela a importância da escatologia e a esperança do fim dos tempos na mentalidade do autor. Comentários teológicos 1. A intensidade do pecado e do arrependimento. Os comentaristas notam que o livro amplia a gravidade da queda. O arrependimento de Adão e Eva é descrito em termos quase litúrgicos, como se sua penitência fosse um modelo para a humanidade. Para a tradição cristã, isso reforça a ideia de que o pecado não é apenas um ato, mas uma ruptura profunda que requer reconciliação. O teólogo Johannes Tromp, especialista em literatura parabíblica, argumenta que o texto funciona como um espelho da alma penitente, refletindo a luta constante entre a consciência humana e a misericórdia de Deus. 2. A figura de Satanás. Enquanto Gênesis apresenta a serpente de forma enigmática, o apócrifo identifica Satanás claramente como inimigo de Adão. Isso reflete o desenvolvimento da demonologia no judaísmo do período intertestamentário. Para estudiosos cristãos, essa ênfase antecipa a batalha espiritual que o Novo Testamento descreve, especialmente em passagens como Efésios 6 e 12. Teólogos como Ireneu de Lyon, século II, já reconheciam nesses relatos apócrifos ecos de uma verdade espiritual. A humanidade está em constante luta contra forças espirituais do mal. 3. A promessa da redenção. Um dos pontos mais citados é a promessa divina de enviar um Redentor. Esse elemento foi especialmente valorizado pelos primeiros cristãos, que viam no livro uma antecipação clara da vinda de Cristo. Embora não seja canônico, o texto ressoava com a expectativa messiânica presente nas Escrituras. Segundo o teólogo James H. Charles Worth,
Esse aspecto mostra como o cristianismo não nasceu no vácuo, mas dialogava com tradições judaicas apocalípticas que já falavam de restauração e vitória sobre a morte. 4. A morte como realidade universal. A descrição da morte de Adão é carregada de dor, mas também de esperança. O livro ensina que, embora a morte seja consequência do pecado, ela não terá a última palavra. Essa tensão reflete a visão judaico-cristo de que a história caminha para uma consumação final. O exegeta Gary Alter Anderson observa que o relato apócrifo ecoa a visão paulina. Assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Colossenses 3:22 da tarde. 5. Valor espiritual e pastoral. Apesar de não possuir autoridade canônica, muitos intérpretes veem no texto um valor espiritual. Ele mostra a seriedade do pecado, a necessidade do arrependimento e a certeza da esperança em Deus. Para comunidades antigas, esse livro funcionava como meditação sobre a condição humana. Conclusão: o primeiro livro apócrifo de Adão e Eva é um dos escritos mais fascinantes da literatura parabíblica. Ele não pretende substituir o relato de Gênesis, mas aprofundá-lo, dando voz às dores, esperanças e angústias do primeiro casal. Seus principais legados teológicos são a consciência profunda do pecado e a necessidade de arrependimento, a clara figura de Satanás como adversário da humanidade, a promessa de um Redentor que aponta para a teologia cristã de Cristo como novo Adão, a visão da morte não como fim absoluto, mas como realidade transformada pela esperança divina. Embora não inspirado nem reconhecido como escritura, o livro continua a ser lido como testemunho de uma fé em busca de respostas. Ele revela como judeus e cristãos primitivos refletiam sobre a condição humana e como projetavam no futuro a esperança de redenção. Em última análise, o primeiro livro de Adão e Eva nos recorda que, desde o princípio, a humanidade vive entre o peso do pecado e a luz da promessa. Se Gênesis nos mostra a queda, esse apócrifo nos mostra o choro, o arrependimento e a esperança, menos um caminho que, para a fé cristã, culmina em Jesus Cristo, o Redentor prometido desde os primórdios da história.